Com alegria eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias comigo, por gentileza, no tema dessa semana missiológica, Atos capítulo 1, verso 6 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu quero tributar toda a honra e toda a glória de quem sou e a quem sirvo, por esta oportunidade que o Senhor Deus me concede de estar inserido por sua bondade nessa programação. Para mim se constitui um momento de muita alegria, me sinto honrado pela forma que a igreja me recebeu, me sinto honrado em estar no setor Alphaville e me sinto muito trêmulo, com muito temor, visto que esta igreja é pastoreada por uma das referências que tenho para o meu ministério. Pastor Samuel dispensa apresentações. Se fosse ficar enumerando as suas qualidades que me fazem ter como referência, passaria o tempo da palestra enumerando. A sua fidelidade, simplicidade e humildade que serve a Deus nos inspira. E isso, para mim, constitui um motivo de muita alegria ser lembrado para estar falando em uma igreja que o pastor Samuel pastoreia. Também me sinto muito honrado e faço sem nenhum pingo de hipocrisia, Deus o sabe do meu coração. É uma alegria ter para nós aqui pastor Antônio Gregório, referência para o nosso ministério de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil e mundo. É uma referência para os nossos ministérios e para mim é sempre, me deixa ainda mais nervoso. Quando eu vi o pastor Samuel saindo ali, eu disse glória a Deus. Quando ele voltou, eu falei misericórdia. Estava orando a Deus, mas alguém, vendo o banner da programação, ainda hoje me disse, você vai estar falando ali no setor Alphaville. E eu brinquei com ele dizendo, nos parques aquáticos eles sempre deixam uma piscina reservada para as crianças. É na onde você não se afoga, a água é rasa. E eu disse, eles me deixaram na programação para ser a água rasa, sabendo da capacidade dos demais que falaram antes de mim, homens abnegados de Deus, missionários, e por certo o pastor Samuel, que amanhã encerrará essa programação. Sinto-me que hoje convido os irmãos a navegar em águas rasas. Com toda a singeleza, reconheço a minha capacidade e peço que os irmãos tenham paciência para me ouvir nessa noite. Representando a nossa Secretaria de Missões, SEMADEC, também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha com a família, e a minha irmã, que me dá a honra de me ouvir nesta noite, irmã Débora, juntamente com seu esposo, presbítero, irmão Vitor Hugo. Deus abençoe vocês por estar aqui comigo nesta noite. Ao entrar ali, irmãos, eu trouxe uma lembrancinha da nossa Secretaria de Missões. É uma caneta, creio que para todos. Na saída, é um gesto de lembrança para todos essas caneta. Os meus agradecimentos a esta igreja, com permissão, estarei fazendo durante a ministração. Atos capítulo 1, versículo 8, o texto a partir do verso 6 nos diz: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Ainda em tempo, agradecer aos secretários de missões que têm desempenhado um lindo trabalho no setor Alphaville, Diácono Lucas, Evangelista Guilherme, que
também me deixa nervoso em poder estar ali me ouvindo, um grande expositor da palavra de Deus, o cooperador irmão Wilson, que sempre tem a paciência de estar ali conosco na Semadecre, fechando o relatório de missões do setor Alphaville. Setor Alphaville, falar de missões chega a ser redundante, visto que esta igreja se destaca no campo de Cuiabá como uma das igrejas que mais contribui com a obra missionária. Falando acerca da área financeira, sendo representante nesta noite da diretoria da Semadecre, como secretário financeiro, todos os meses, ao fechar o relatório de finanças, nós temos a grata surpresa de ver o setor Alphaville entre as 3 igrejas do campo de Cuiabá que mais contribui com a obra missionária. Para tanto, falar de missões, eu creio que esta igreja é uma igreja conscientizada. É uma igreja que envia missionários, é uma igreja que faz missões, é uma igreja que ora por missões, é uma igreja que contribui com missões. Porque a contribuição redundante à obra missionária, ela é massificada através de uma igreja conscientizada. E quando eu me deparo com um relatório financeiro e vendo que a igreja do setor Alphaville, pastoreada pelo pastor Samuel, é sempre uma das igrejas que se destacam entre as 450 igrejas que temos no campo de Cuiabá e entre os 176 setores, ser uma das terceiras que mais contribui com a obra missionária, alegra o meu coração e me faz entender que esta igreja ama a missão, respira a missão, anda por missão, vive missão e, por certo, o Espírito Santo de Deus habita entre vós e é motivo de nós glorificarmos a Deus. Portanto, nesta noite, sem redundância alguma ou alguma hipocrisia no meu coração, digo que a minha palavra, representando a Secretaria de Missões, é uma palavra de gratidão. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos que oram por esta obra. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos que contribuem por esta obra. Que Deus continue abençoando os irmãos que intercedem pela obra missionária. Tenho por certo que nessa semana missiológica a temática já foi abordada de várias maneiras, de vários assuntos, e os irmãos puderam entender o quão é a importância de uma igreja que respira missões. Porque eu sempre digo aonde passo e como afirmação nesse próprio texto, nesse próprio versículo, que é o versículo-chave da missiologia bíblica, missão é a missão da igreja. Igreja que não faz missão não é igreja. Igreja que não ora por missão não é igreja. Igreja que não contribui com missão não é igreja. Não teríamos outro objetivo a estarmos reunidos aqui, a se portarmos como igreja, se não for para fazer missão, falar de missão, respirar missão, orar por missão, contribuir por missão. Porque missão é a missão da igreja. O verso de número 8, escolhido como a temática dessa semana, ele está no centro-chave do texto bíblico ou da Bíblia Sagrada para falarmos acerca da missiologia. O versículo de número 8, quando o doutor Lucas expressa a narrativa dizendo, certamente ele está nos deixando acerca de uma fala do próprio Cristo, o próprio Jesus, em paralelo com o que ele mesmo, no capítulo 28 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, quando estava dando as suas últimas instruções aos céus, ou as suas últimas instruções aos discípulos, após ressuscitar, Jesus vai encontrar com os discípulos e vai dar uma ordem que nós chamamos de a grande comissão. Quando Jesus expressa dizendo, no capítulo 28, no versículo 19, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Logo nós entendemos e sempre afirmamos que missões é feita de pelo menos 3 formas. Missões é feita como nós fazemos missões, quando nós enviamos missionários, quando nós oramos por missões e como nós contribuímos por missões. A temática que foi me proposta sobre o dinamismo ou a restauração do dinamismo da obra missionária
não pode se passar sem primeiro nós entendermos a quem foi dada essa ordenança, a quem é a responsabilidade de fazer missões, quem é que tem essa responsabilidade. E quando nós abrimos as nossas Bíblias Sagradas e nos deparamos com o ide imperativo de Cristo, quando Ele mesmo, falando aos discípulos, vai ortogar uma ordem dizendo, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Logo, nós podemos afirmar que a missão ortogada, o ide do imperativo, a ordem, a responsabilidade do dinamismo missionário, a incumbência de fazer missões, ela está sobre a minha vida, ela está sobre a tua vida, porque enquanto, como igreja, não existe outra missão que nos foi dada, ortogada, não existe outra tarefa que foi deixada, responsabilidade exclusiva da igreja, senão a de proclamar um evangelho, a de proclamar um Cristo que vive, que foi morto, mas reviveu, que salva, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo e que ainda está a alistar homens e mulheres com uma missão, propósito exclusivo deixada à igreja, missões. A missão ortogada pela grande comissão que Cristo deixou no capítulo 28 e que os evangelhos vai nos relatar, sinoticamente está carregando a mesma mensagem que o Dr. Lucas está nos trazendo no versículo 8, com uma diferença. Nos evangelhos nós vamos ver o próprio Cristo trazendo a manifestação do Espírito Santo de Deus ao realizar a sua obra. Mas quando o Dr. Lucas, a partir do capítulo 1, descrevendo em Atos dos Apóstolos, ele está nos passando a mensagem de que a partir então o agir do Espírito Santo de Deus teria continuidade acerca da obra daqueles que ficaram com a missão ortogada. Os discípulos estavam dando-se início à igreja primitiva, ao continuar da obra após Jesus ser assunto aos céus. Então, quando Jesus, interrogado por alguns que estavam ali, ao serem perguntados no versículo 6, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Com uma preocupação com o mundo em que eles estavam vivendo, uma preocupação com o sistema em que eles estavam vivendo. Jesus então vai expressar a seguinte forma dizendo, mas, ou seja, no versículo 7, disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era, não se preocupe com o sistema em que vocês estão enxergando. A missão de vocês não é mudar o sistema político. A missão de vocês não é mudar o sistema financeiro. A missão de vocês não é se preocupar com o reino terreno. A missão que é dada a vocês é totalmente diferente. Por isso que a missão de pregar o evangelho, ela não é do presidente da república. Crente não se embaraça com o sistema político, porque a missão que foi dada para a igreja não é se envolver com a política. A missão que foi dada para a igreja não é se envolver de que forma ou conforme o governo de esquerda ou de direita está dirigindo o país. Essa não foi a missão destinada à igreja. A missão que Cristo nos deu é ide e pregai o evangelho a
toda criatura. A missão que é ortogada à igreja nesta última hora, nesse último tempo, como restauração do dinamismo missionário, não se aquiete, não pare. Nós temos uma tarefa determinada para nós, e a tarefa não saia protestando contra o governo Lula, não saia protestando contra o antigo governo do Emanuel Pinheiro, não se embarace com o sistema político, levante a bandeira do evangelho, saia pelas ruas, mas saia dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo cura e está voltando para nos buscar. A missão ortogada para a igreja, o que Jesus estava dizendo era: vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa, existe algo determinado para vocês, mas essa tarefa também não é feita de qualquer maneira, ela não é feita de qualquer jeito. E Jesus estava dizendo: vocês vão receber virtude, poder. E no original do texto aqui está dizendo que é um poder em ação, é algo que se move. Vocês vão receber poder do Espírito Santo, vocês vão receber poder que vai movimentar vocês. É algo aceso dentro do coração de vocês que não vão conseguir deixar vocês parados. É por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não consegue ficar inércia, ele não consegue não compartilhar a graça que está sobre a sua vida, ele não consegue estar do lado de alguém e não falar dos testemunhos de que Cristo fez na sua vida, ele não consegue não compartilhar com o seu vizinho o que Cristo fez. A igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não fica presa nas quatro paredes, ela não fica presa nesses bancos, ela sai para fora, porque ela sabe que ela precisa compartilhar, que ela estava perdida, mas a graça o alcançou, e por isso ela está aqui. O papel do Espírito Santo é derramar-nos, nos encher dos nossos corações para cumprir a missão que Cristo nos deixou. É por isso que um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele é missionário. E a afirmação que eu faço é: se você ver alguém que diz cheio do Espírito Santo de Deus, mas não faz missões, é mentira. Se você conhece alguém que diz é cheio do Espírito Santo, mas ele não ora por missões, é mentira. Se você conhecer alguém que diz ser cheio do Espírito Santo, mas não contribui com a obra missionária, é mentira. Por quê? Porque não tem como eu ser cheio do Espírito Santo de Deus e não amar a obra missionária. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo de Deus e não falar do amor de Jesus. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo de Deus e ouvir que um missionário está no campo padecendo e não conseguir contribuir com a obra missionária. Não tem como. O Espírito Santo de Deus veio com uma missão: revestirmos, movimentarmos, capacitarmos, colocarmos em ação, tirarmos da inércia e colocar em movimento para cumprir a tarefa que nos foi outorgada. Era isso que o texto, ou é isso que o texto está nos dizendo. E ele vai continuar dizendo: mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha. Logo nós entendemos que o primeiro passo para o dinamismo missionário é agir. O primeiro passo para a restauração do dinamismo missionário é sairmos da inércia, é entendermos que nós precisamos de uma restauração interior. Nós precisamos lembrar da tarefa que nos foi dada. Nós precisamos entender que nós fomos chamados
não para fazer volumes dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de um setor, para montar um conjunto bonito, uma caravana bonita. Não, nós fomos chamados com um só objetivo: ganhar almas, sermos testemunhas, salvar alguns, arrebatando-os do fogo. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, o comando está ali, alistando jovens e crianças. Enquanto nós estamos aqui, lá na África, existe islamismo, existe muçulmanos, arrecabaianos alguns. Enquanto nós estamos aqui, os budistas estão lá dizendo que eles precisam meditar. Enquanto nós estamos aqui, Satanás não está brincando de matar, de destruir, de roubar, mas nós, como igreja, fomos chamados para arrebatar alguns do fogo. A restauração do dinamismo missionário começa quando eu entendo que eu não posso ficar na inércia. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou revestido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que eu faço com isso? Qual é o seu papel? O que você tem desempenhado? É cheio do Espírito Santo de Deus, mas já pregou para alguém na sua faculdade? É cheio do Espírito Santo de Deus, mas ao ser confrontado pelo seu professor sociólogo, confrontou-lo dizendo que é Cristo salva? É cheio do Espírito Santo de Deus, mas já falou para sua vizinha que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta? É cheio do Espírito Santo de Deus, mas já conseguiu ofertar ao menos R$50 para a obra missionária neste ano? É cheio do Espírito Santo de Deus, tira as suas férias, mas já conseguiu doar uma férias para a obra missionária? É cheio do Espírito Santo de Deus, se programa o ano inteiro para conhecer um país, para conhecer um parque aquático, para conhecer isso. Não é errado, mas já se perguntou se algum missionário no campo precisa de uma visita? Já perguntou em doar ou já tentou e dizer: Senhor, Espírito Santo de Deus, será que aqui no Pantanal, será que aqui no campo missionário existe alguma comunidade ribeirinha que precisa de uma palavra, de uma visita? É cheio do Espírito Santo de Deus, mas continua inércio, parado, se preocupa, planeja, faz planejamento para tudo, planeja o ano inteiro, planeja as férias, planeja que carro trocar, planeja casa, planeja mobília. Isso não é errado. Sabe o que é errado? É você deixar de buscar primeiro o reino de Deus, é você não se preocupar com a tarefa que foi dada e colocar os seus objetivos na frente da tarefa que você foi chamada para desempenhar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que nós estamos olhando somente para frente. Estamos se esquecendo que para chegar num púlpito como esse, pastor Antônio Gregório um dia renunciou sua chamada na Universidade Federal e disse: eu abro mão do meu concurso, porque eu tenho uma chamada específica. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós nos preocupamos com o diploma que vamos colocar na parede e se esquecemos de quantas almas ganhamos no ano inteiro. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós se preocupamos com os nossos objetivos e se esquecemos de buscar os objetivos de Deus para as nossas vidas. A restauração do dinamismo missionário começa quando eu restauro a chamada que Deus tem para a minha vida. E todos nós temos uma chamada específica, todos nós temos um ID a cumprir, todos nós temos uma missão, e essa missão ela não é só do pastor Samuel, essa missão ela não é só do pastor Silas, essa missão não é só da Semadecre, essa missão começa pelo conjunto de criança, essa missão começa pelo conjunto de adolescente, essa missão passa pelo conjunto de jovens,
essa missão chega no círculo de oração, essa missão invade o coração dos obreiros, de tal forma que eu não me preocupo já há quanto tempo eu não prego no domingo no templo, há quanto tempo eu não dou uma palavra no templo. A minha preocupação não é essa, a minha preocupação é quantos visitantes não crentes estão adentrando no culto de domingo, quantas almas estão vindo aceitar a Jesus no culto de domingo. A minha preocupação é quantos jovens não evangélicos estão frequentando o meu trabalho de jovem, quantos adolescentes que estão assistindo pornografia, que estão se cortando porque estão presos. Eu estou ganhando para Jesus. Qual tem sido a sua preocupação com o reino de Deus? A restauração do dinamismo missionário começa quando eu entendo que eu preciso sair da inércia. Que nessa semana missiológica, ainda mais, o Espírito Santo de Deus acenda em meu coração, acenda em seu coração, que você consiga passar pelas ruas de Cuiabá e não consiga levantar o vidro quando você ver um noiado no sinaleiro, que você consiga passar pelas ruas de Cuiabá e ao passar pelo beco do candeeiro, isso não seja normal aos seus olhos, que você consiga passar na frente de um hospital e consiga estender a sua mão dizendo: Senhor, dá mais uma oportunidade, que você consiga passar na porta de um presídio e estenda a sua mão dizendo: Senhor, tira daí, liberta do comando, liberta das drogas, que a sua sensibilidade espiritual, que a chama do Espírito Santo rearda em seu coração, de tal maneira que você não consiga viver um dia sem ganhar uma alma para Jesus. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo inflamou os seus corações, a primeira atitude de Pedro foi se colocar de pé. E quando algum dizia está bebo, Pedro não perde a oportunidade. Pedro vai tomar a palavra. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos notório e escutai a minha palavra. Pedro sai da inércia, cheio do Espírito Santo de Deus, toma a palavra e diz: a oportunidade é agora. O primeiro ponto para a restauração: não existe tempo para a missão. Não existe hora para missão. Paulo disse ao seu filho Timóteo na fé: pregue em tempo e fora de tempo. Não tem momento para você pregar a palavra de Deus. Não existe oportunidade para você pregar a palavra de Deus. A hora é agora. O momento é hoje. O dia é agora. O ano, 2025. O mês, julho. Qual data? Dia 3 de julho. A hora, agora. Não tem hora, não tem data. Não existe momento programado. Toda hora, todo minuto, todo dia, todo mês, toda estação, todo tempo, em todo tempo. É a hora, é agora. Levante e faça missão. Saia da inércia. Pedro se coloca de pé dizendo: não posso perder a oportunidade. A hora é agora. E qual foi o resultado? Versículo 41. De sorte que foram batizados os de que bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe o que eu entendo aqui? Aqueles que de bom grado ouviram a palavra. Eu não preciso me preocupar, eu tenho que pregar. Pedro não se preocupou. Pedro pregou a palavra. Ouviu? Amém, glória a Deus. Aceitou? Amém, glória a Deus. A responsabilidade de pregar a palavra é minha. A responsabilidade de pregar a palavra é tua.
A responsabilidade de falar do amor de Cristo é nosso. O resultado é com o Espírito Santo de Deus. O resultado é com o Espírito Santo de Deus. Não se preocupe com o que vão dizer de você na sua sala. Não se preocupe com o que vão dizer na sua rua. Não se preocupe com o que vão dizer de você. A responsabilidade de pregar a palavra é sua. O resultado, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. É Ele que traz os frutos. É Ele que faz. Segundo, da temática que foi proposta, na continuação do versículo 1, nós vamos ver a responsabilidade, quando ele expressa dizendo: ser-me-eis testemunha em Jerusalém. A missão começa local. Eu desempenho a missão onde estou. Eu exerço a missão onde estou. Mas eu tenho que ter uma responsabilidade. Porque quando o texto nos afirma dizendo Judeia, Samaria, são outras etnias, outras cidades, logo existe-se uma necessidade. Qual a necessidade? A necessidade de ir. É por isso que o próprio Jesus disse: ide, pregai o evangelho a todas as nações. E o termo ali no original está dizendo em todas as etnias, em todas as línguas, em todo o povoado. E isso alegra o meu coração, porque eu disse que abriria parênteses durante o ensino para falar acerca do que a Secretaria de Missões faz. O dinamismo da obra missionária é restaurada quando homens de Deus enxergam a sua missão. O dinamismo da obra missionária é quando homens de Deus enxergam que a prioridade do reino é ganhar almas para Jesus. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque um dia desceu em Belém do Pará 2 homens com a visão do dinamismo missionário. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque pastor Sebastião, quando chegou no estado de Mato Grosso, tinha uma visão, a visão de ganhar almas para o Senhor Jesus. Se nós estamos aqui nesta noite falando da Secretaria de Missões, é porque quando o nosso saudoso, querido e amado pastor Sebastião foi recolhido aos céus, alguém poderia dizer: acabou. Alguém poderia ter pensado: findou-se. Alguém poderia dizer: ninguém mais vai investir em missão. Mas quando Deus levanta o nosso querido e amado pastor Silas Paulo de Souza, vem também com uma esperança no seu coração, uma chamada em seu coração, uma chama ardente por ganhar almas. Quando ele nos chama dizendo: vamos criar uma secretaria de missões, talvez alguém perguntou e disse: mais uma secretaria, mais uma para arrecadar, mais uma sem fundamento. E em uma reunião com o nosso pastor presidente, ele disse: Wesley, eu preciso fazer o que Deus colocou no meu coração. Deus disse para mim que aonde existir uma currutela, aonde existir um povoado, aonde existir uma aldeia, aonde existir uma etnia, aqui no campo, na Baixada Cuiabana, nós precisamos colocar um missionário, nós precisamos colocar uma igreja, nós precisamos falar que Jesus salva. E ao ouvir isso, confesso, eu disse: meu presidente se enganou. Isso não é necessário. Nós estamos em um estado e o nosso pastor Sebastião andou a pé, de jipe, de bicicleta. Pastor Antônio Gregório andou, trilhou com vários outros pastores. Não é possível. Na Baixada Cuiabana, ter comunidade que não ouviu falar de Jesus, isso não é possível. Ribeirinhos, em pleno Cuiabá, a Almadec faz congresso, coloca 30 mil jovens. A Usadec é um dos maiores componentes. A nossa igreja tem mais de 80 mil membros. Na Baixada Cuiabana, alguém que ainda não ouviu falar de Jesus? Meu presidente se equivocou. Se ele falasse para mim que precisa enviar missionários para a África, eu acreditaria. Se ele falasse para mim que precisava enviar missionários para do outro lado do mundo, mas aqui, ele nos deu uma missão. Vá a campo, conheça, porque Deus já me deu a visão. E quando nós chegamos no campo missionário, nós ficamos pasmados. Quando nós chegamos na comunidade de Joselândia, que nós achamos que era a última do Pantanal, e descobrimos que depois de Joselândia tem mais de 40 comunidades, e dessas que ninguém ainda conseguiu chegar de barco, nós ficamos assustados. Nós ficamos assustados quando nós chegamos aqui em Livramento, e vimos uma comunidade chamada Mata Cavalo, de quilombolas, que não conhecem ou nunca tinham ouvido falar de Jesus. Nós ficamos assustados
quando nós olhamos no mapa e descobrimos que mais de 140 aldeias indígenas ainda não têm sequer um versículo traduzido para a sua língua nativa. Nós ficamos assustados quando nós chegamos em uma comunidade chamada Correr d'Água e um senhor de 100 anos se deparou com um missionário nosso da Semadeca e disse: o que vocês veio fazer aqui? O que vocês vieram fazer aqui na nossa comunidade? Uma comunidade de 4 horas de barco de Mimoso. E o nosso missionário disse: eu vim aqui porque eu vim falar que Jesus te ama. E ele disse: quem é esse tal de Jesus? Porque eu estou aqui, vou completar 101 anos de idade. Os meus filhos não vêm aqui. Meus parentes não vêm aqui. E agora você está falando para mim que esse tal de Jesus me ama e mandou você aqui? Sim. Então me fala desse Jesus. E o missionário começou a falar o plano da salvação para ele. E depois de meia hora, esse senhor de 100 anos está dizendo: eu quero aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se isso não só bastasse, vai fazer 1 ano que nós temos uma congregação ali em Correr d'Água. Sabe de onde é a congregação? No terreno que esse senhor doou para a igreja. Sabe quantas almas já tem lá? 40 aceitando Jesus e estão congregando. Sabe por quê? Porque a chama missionária ardeu no coração de um homem que não fica na inércia e sabe da sua missão. Mas precisa ser enviado. Precisa ser restaurado essa chama. Precisa que jovens, adolescentes, irmãos e irmãs tenham essa chama acesa no seu coração. Não deslumbre a fama deste mundo. Não deslumbre a sua foto, o seu nome nos status do Instagram. Deslumbre o seu nome escrito no livro da vida. Deslumbre quando chegar naquele dia, o galardão ser derramado sobre a tua vida, dizendo: aqui foi tantas almas, aqui foi tantas almas. Não se preocupe de que forma você está sendo conhecido na terra. Se preocupe com o que o céu está pensando ao seu respeito. Não se preocupe com os bens materiais. Se preocupe com o tesouro que você está amontoando no céu, para a glória do nome de Jesus. É preciso enviar, mas enviar com responsabilidade. É preciso fazer a obra missionária, mas ela também não pode ser feita de qualquer maneira. Os discípulos passaram por uma capacitação intensiva. Ninguém conseguiu ter a experiência que eles tiveram. Caminharam com Jesus 3 anos e 6 meses. Foram formados pelo Mestre. Tiveram a sua capacitação. Foram formulados e formados pelo próprio Mestre. Não é porque eu tenho uma promessa, ou porque tenho um chamado, porque tenho uma tarefa, porque tenho uma ordenança, que ela pode ser feita de qualquer maneira. Eu preciso me capacitar. Eu preciso buscar. Eu preciso estar preparado. De que forma? Primeiro, sendo revestido de poder. Não tem como fazer missões sem ser cheio do Espírito Santo. E para isso, tem que buscar. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 13. Vamos ver o que o texto nos diz. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele e as mãos o despediram. O texto, por si só, passa a sua mensagem direta. Para fazer missões, eu tenho que estar revestido de poder. Para fazer missões, eu tenho que estar preparado. Quer ganhar almas para o Senhor Jesus, mas não lê um capítulo da Bíblia por dia. Quer ganhar alma para Jesus, mas não consegue passar 1 hora meditando na palavra do Senhor. Quer ganhar almas para Jesus, mas perde 2, 3, 4, 5 horas nas redes sociais. E não se preocupa
em buscar a presença de Deus, não está preparado, está na inércia. Saia da inércia nesta noite. Saímos da inércia nesta noite. Se a sua rede social está tomando mais tempo do que a tua preparação para a sua tarefa, você está falhando na sua missão. Você está falhando na sua chamada. Precisa se capacitar para estar pronto para cumprir a chamada. A missão é dada ao soldado, mas ele não pode sair para a guerra de qualquer maneira. Se ele sair para a guerra de qualquer maneira, no primeiro embate ele tomba. No primeiro embate ele morre. No primeiro embate ele volta com sequelas. Existem muitos crentes, existem muitas pessoas, existem muitas igrejas que estão mortas, paradas, dormindo. Por quê? Não se preocuparam em se capacitar para fazer a sua obra. Acharam que o reino é brincadeira. Brincaram de ser crente. Brincaram de ser missionários. Brincaram de fazer missões. Pastor Samuel serviu no campo missionário por muito tempo. Obra missionária não é brincadeira. Guilherme foi agora na África e viu. Obra missionária não é brincadeira. Para ir no campo missionário não é brincadeira. Quando nós chegamos ali no campo Ribeirinho, nós se deparamos com algumas situações e nós achamos que isso não era possível contemplar aqui. Espíritas, obras de macumbarias, situações em que pessoas de outras religiões não têm vergonha de proclamar, andam quilômetros, sobem ao monte e oferecem aos seus deuses ali sacrifícios, perdem tempo meditando, perdem tempo buscando sobre o horóscopo, sobre para falar da metodologia, da espiritualidade, que o homem está sentindo vazio. Eles perdem tempo para convencer uma jovem de que ela tem que se preocupar com as suas buscas interiores e que ela pode ser o que ela quer ser. E nós, cristãos, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Qual tem sido a nossa preparação? Qual tem sido a nossa busca diária? Qual tem sido a nossa preocupação com a capacitação? Para irmos, primeiro, temos que estar preparados. A igreja fazia a obra missionária, mas primeiro, o texto afirma, eles estavam orando e jejuando. Depois, o próprio Espírito Santo de Deus se encarrega de os chamá-los para a obra missionária. Quer ser missionário? Busque primeiro a capacitação. Quer ser missionário, jovem? Deslumbre primeiro. Não é errado. Você se preocupa em capacitar para tantas coisas. Por que não se preocupar em capacitar em fazer um inglês? Por que não se preocupar em capacitar em fazer um espanhol? Por que não estudar a Bíblia, fazer um curso de teologia? Você perde tanto tempo nas suas redes sociais e não consegue ao menos parar um dia e estudar o capítulo 1 de Atos? Aproveite essa oportunidade. Nós estamos em uma semana missiológica. Mergulhe na obra missionária, desfrute a obra missionária, respire a obra missionária. E eu tenho uma certeza que na sexta-feira, quando o pastor Samuel orar aqui acabando, o seu coração vai estar pegando fogo, dizendo: eu preciso ser um missionário, eu quero ser um missionário, eu sou um missionário, eu tenho que ser um missionário, não posso deixar de ser um missionário, porque a chama do Espírito Santo de Deus acendeu a sua alma. A capacitação, ela é expressamente necessária. Quero um exemplo? Alguns meses atrás, a Semadecre enviou um missionário, pastor Robson Lopes, todos nós conhecemos, aos Estados Unidos. Alguns meses antes dele ser enviado, nós vivemos a experiência. Qual a experiência? Nosso presidente nos chamou a uma reunião e disse: o Senhor Deus falou comigo. O Senhor Deus disse para enviarmos um missionário à América. E logo ele revelou o nome que estava no coração dele. Só que ele disse: o Senhor Deus colocou a cidade no meu coração. E essa cidade precisa ser confirmada. O pastor Robson estava com um pensamento de ir a uma certa cidade, ajudar um outro missionário. Esse missionário, por ocasião, estava no Brasil e veio participar da nossa reunião. E quando ele foi participar da reunião, ele falou: eu vou enviar o pastor Robson à obra missionária. Falou para esse missionário dos Estados Unidos. E ele disse: glória a Deus, é de Deus, nós estamos precisando de um missionário na América.
com certo no seu coração, pensando, vai me ajudar, está indo para lá. Mas o nosso presidente disse a ele, mas Deus colocou uma cidade no meu coração. E ele disse, qual é a cidade? E o que me chamou a atenção foi que o pastor dos Estados Unidos disse, Deus também tem colocado uma cidade no meu coração há anos, mas eu não consigo entrar. Ele disse, qual foi a cidade? Quando os dois falaram no mesmo momento. É Virgínia. É Virgínia. Eu alegrei o meu coração porque eu vi que o Deus que tinha falado ao pastor dos Estados Unidos há 14 anos atrás, falou com o pastor Silas há 2 anos atrás e salvou o pastor Robson há 25 anos atrás. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus é o que direciona a obra. O Espírito Santo de Deus é o dono da obra. Eu só preciso estar capacitado, ou melhor, eu só preciso aceitar que o Espírito Santo de Deus faça a obra na minha vida, para mim estar disponível a fazer a missão que já me foi ortogada. Interessante que o pastor Robson, para ir para os Estados Unidos, ele precisou tirar visto. Ele precisou de documentação. E ele fez um propósito com Deus e um propósito com a nossa secretaria. Eu só vou se o visto de toda a minha família ser aprovado. Um dos filhos dele trabalhava para um empresário. E na semana anterior dele fazer o visto, esse filho dele o empresário foi tirar o visto. E o visto foi negado. O visto do patrão foi negado. E ele era funcionário. Logo essa mensagem entrou no coração dele e disse, possivelmente meu filho não vai passar. Eu estou indo com toda a família, eles vão desconfiar de mim. Mas quando ele chegou lá para tirar o visto, todos foram aprovados. O visto do pastor Robson foi aprovado, o visto da esposa foi aprovado, o visto do funcionário foi aprovado, o visto da filha foi aprovado. Sabe por quê? O carimbo celestial vale mais do que o carimbo da terra. O carimbo celestial vale mais do que o carimbo da terra. Se você não entendeu, levante a sua mão. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você que o carimbo espiritual do céu está sendo derramado sobre a tua chamada nesta semana. O carimbo celestial está sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua promessa, sobre a tua chamada. Se prepare para viver o que Deus te prometeu e te separou para fazer desde o ventre. A chamada é de Deus, quem capacita é Deus, quem separa é Deus, quem sela é Deus. Não se preocupe da maneira, não se preocupe como vai, porque o Espírito Santo de Deus ainda continua separando homens e mulheres para a tua obra. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Para não fugir da temática que me foi proposta. Missões. Restaurando o dinamismo missionário. Também se faz. E eu vou puxar a sardinha para esse lado. Contribuindo. Como financeiro da Semadec, eu não posso dizer que missões, e você vai entender nesta noite, que o Senhor Jesus tem prazer em receber a sua oferta missionária. Que o Senhor Jesus tem prazer enquanto você deposita a sua oferta missionária. Abra as vossas Bíblias. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Ora, muito regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me como tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 14. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Verso 17.
Não me preocupe, ou não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava agradecendo. Paulo estava agradecendo a igreja de Filipos. A igreja que ele evangelizou e ganhou para Jesus. A igreja que ele começou em uma de suas viagens missionárias. E agora o que Paulo está fazendo é agradecer a esta igreja, porque esta igreja, ela é uma mantenedora da obra missionária. É por isso que no capítulo 1, Paulo vai começar escrevendo esta carta, que ele mesmo diz que é a coroa da sua alegria, dizendo: eu me alegro todas as vezes que me lembro de vós. Por quê? Porque esta igreja tinha uma preocupação. Qual era a preocupação que esta igreja tinha? Esta igreja tinha uma preocupação com os cuidados de Paulo. Esta igreja fazia contínua oração pela vida de Paulo, mas esta igreja enviava mantimentos a Paulo. E sabe o que eu preciso atender? É que obra missionária, ela não é feita por freelance. Missionário não é freelance. Missionário tem família. Missionário tem despesa. Missionário tem chamada. Missionário tem custo, tem filho. Missionário veste, missionário calça. E quem é que Deus usa para atender a obra missionária? Quem é que Deus chama para atender a obra missionária? Igrejas, como a de Filipos. É por isso que eu comecei aqui a minha fala trazendo uma fala de gratidão, porque eu entendo que esta igreja é como a igreja de Filipos. Eu entendo que a igreja do setor Alphaville é uma igreja que contribui com a obra missionária, porque ela sabe que contribuindo, ela também está fazendo missão. Porque ela sabe que ofertando, ela também está fazendo a obra missionária. E Paulo dá testemunho desta igreja. A outra igreja, abra as nossas Bíblias aí, 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 5, acompanha a minha leitura. 2 Coríntios, do capítulo 8, do verso 1 ao 5. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo, e com sua profunda pobreza, superabundou em riqueza na sua generosidade, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, Paulo dizendo, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo não com muito rogos a graça e comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, oferta missionária não é forçada. Oferta missionária não é forçada, a oferta missionária é voluntariamente. É voluntário, Deus acende a chama no seu coração, o Espírito Santo comunica com o seu coração, e você que nem conhece, é o que ele está dizendo aqui, olha, eles ofertam sem nem conhecer, eles nem sabem para onde essa oferta está indo, qual é o missionário que está recebendo, ele não sabe nem o que o missionário está padecendo lá do outro lado, mas ele oferta aqui na salva, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que comunica o seu coração, comunica a necessidade do missionário que está lá no campo, é por isso que você coloca na salva, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, contribua, faça a oferta, coloque a sua oferta na salva, por quê? Porque lá no campo o missionário está dizendo, Senhor, envie sustento, envie o mantimento, crie uma situação, crie a providência,
providência. Aí quando menos o missionário assusta alguém da Secretaria de Missão, eu vou puxar mais uma vez sardinha para o meu lado e diz: eu estou enviando aí uma oferta para você de Natal missionário, eu estou enviando aí uma oferta para um calçado para sua esposa, eu estou enviando aí uma oferta para o material de escola do seu filho. E o missionário levanta a mão e diz: Senhor, abençoa a mão daqueles que contribuem. Aí você que está aqui no setor do Alphaville está dizendo: eu sou abençoado, por isso abençoo a obra missionária. Nós somos abençoados e por isso abençoamos a obra missionária. Era isso que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo é: eles não contribuem por último. A primeira atitude da igreja de Filipe é contribuir. Eles não contribuem com o que sobra. E aqui vai outro parênteses. Se você deixar para dizimar ou para ofertar na obra missionária com o que sobra, você nunca vai ofertar. Sabe por quê? Porque oferta, o capital da igreja não é dinheiro. Crente não anda pelo capital, crente anda por fé. É por isso que o mundo não entende, porque para o mundo, tirar 10% do salário é ficar mais pobre. Ofertar na obra missionária é deixar de pagar uma conta. Essa é a lógica do mundo, mas na lógica de Deus não. Na lógica de Deus é: abençoa a minha obra, porque eu já te abençoei. Contribui na minha obra, porque eu sou o Deus do impossível. Continue na minha obra, porque a bênção é recalcada, sacudida, transbordante, vai alcançar a sua vida, vai alcançar sua finança, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar sua saúde, vai alcançar o seu lar. Por quê? Porque eu sou galardoador fiel e não fico devendo nada para ninguém. Eu estava saindo de casa, a minha esposa está ali, como testemunha fiel desse testemunho. Tomei o banho, estava vestindo a minha roupa, o meu celular tocou uma vez, não atendi. Tocou de novo, não atendi. Falei: Senhor, está insistindo. A terceira vez tocou, eu atendi. Quando eu atendi, uma irmã: a paz do Senhor, irmão Wesley, paz do Senhor. Desculpe a insistência. Pode falar, minha irmã. É que eu acabei de receber um milagre e eu preciso compartilhar com o irmão. Falei: amém. Pode falar, qual é o milagre da irmã? Irmão, eu estou sofrendo com uma enfermidade, mas eu só tenho 59 anos. E o meu patrão, ele ia me mandar embora, porque essa enfermidade está me impedindo de exercer a minha função. Mas a filha dele aconselhou ele e falou comigo. Só que o que a filha dele não sabia é que na Santa Ceia da Sede eu fiz um propósito com a obra missionária. E eu disse: Senhor, não deixa meu patrão me mandar embora, porque eu não quero entrar na justiça contra ele. Eu amo ele, eu amo a família dele. Eu quero ser abençoada. Se o Senhor me conceder uma bênção do céu, eu faço um propósito contigo. Ela repetiu essas palavras: eu serei contribuinte da obra missionária até eu morrer. E ela disse que ela foi trabalhar, e quando ela chegou ali, a filha dela, filha do patrão, disse assim: olha, eu conversei com meu pai, por que a gente não tenta aposentar a senhora? Ela falou: amém, é de Deus. Pegou os documentos dela, levou no INSS, ela tem 59 anos, e ela disse que hoje, quando ela chegou lá, o benefício está aprovado. Só que o milagre é tão grande que ela disse assim: irmão Wesley, eu nunca vi isso. Eu falei: o quê, irmão? Falei: ela foi aposentada, Deus aposentou ela. Falou: é que eu não fiz nem perícia. O INSS não me chamou para fazer perícia, já depositou o meu benefício, o meu benefício está aprovado. Eu estou ligando para falar para o irmão que eu já fiz o Pix da Semadecre, já depositei para a obra missionária, e enquanto eu viver, a minha oferta missionária está garantida. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus, o dono da obra, é o Deus do impossível. Ele vela pela tua vida. Não te preocupes, não vai fazer falta, porque o Espírito Santo de Deus está visitando a sua casa agora, está visitando o seu celeiro agora, e você vai ser alvo das bênçãos de Deus. Os testemunhos que eu tenho recebido da obra missionária, irmãos, alegram o meu coração de tal forma, eu fico impressionado.
Eu vi saudoso pastor Edivaldo falar uma frase e ele dizia assim, quando ele ia tirar a oferta: se fazer falta, me procure que eu devolvo. Eu falava, esse homem é doido. Esse homem é doido, uma hora vai dar errado isso aí, alguém vai procurar ele. Então, onde eu ia, um ano e alguns meses acompanhando ele com a Semadecra, ele ia falar de oferta missionária, ele dizia: se fazer falta, me procure que eu te devolvo. Eu acho que essa loucura pegou em mim, irmãos. Porque nesta noite eu estou dizendo para fazer, se fazer falta, me procure, porque a secretaria te devolve, eu te devolvo. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus que comunicava com a igreja de Filipe, que comunicava com Paulo, é o mesmo que comunica com o setor Alphaville, é o mesmo que comunica com você, é o mesmo que comunica com a Semadecra, é o mesmo que comunica com os missionários ribeirinha, é o mesmo que comunica com a obra na África, e esse dinheiro não vai fazer falta, sabe por quê? Porque Deus já te abençoou, porque Deus já te abençoou, e por isso você abençoa a obra missionária. Contribuir com uma obra missionária, era isso que Paulo estava dizendo. Quando ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz: não que eu procure dádiva, mas eu procuro que o fruto que aumente a vossa conta. Paulo estava dizendo, eu não estou preocupado com o dinheiro que vocês estão mandando. A minha preocupação não é com o recurso que vocês estão mandando, não. A minha preocupação é porque quando vocês ofertam e contribuem com a obra missionária, o vosso fruto está aumentando. A conta de vocês estão gerando crédito no céu. Paulo estava dizendo isso. Quando vocês lembram de mim e enviam a oferta, a minha preocupação aqui não é com dádivas, a minha preocupação aqui é que eu procuro o fruto que aumente a vossa conta. Paulo estava dizendo, quando você contribui, quando você lembra, quando você envia ajuda, você está amontoando tesouros no céu. Sabe por quê? Porque o missionário está lá. Você não pode ir lá. O missionário está lá. Você não anda 4 horas de barco. O missionário está lá. Precisa de combustível para ir até a comunidade. Você não anda a cavalo 4x4. O missionário está lá. Ele precisa do cavalo. Nós agora fomos no campo missionário. E quando nós chegamos ali no campo missionário, eu olhei e vi a necessidade e disse, esse missionário precisa de uma moto. O pastor Samuel ouviu o testemunho pela boca do pastor Gutenberg. E disse, vamos comprar uma moto para esse missionário, Wesley. Uma XRE aqui vai dar certo, moto alta. Ele foi alegre falar com o missionário. Falou, nós vamos trazer uma moto para você aqui. E pensou, o missionário vai pular. O missionário vai pular, vai ficar alegre. A secretaria procurando ele para dar uma moto. Ele falou, pastor, eu agradeço. Mas moto aqui não resolve a minha necessidade. Eu falei, rapaz, o moço vai querer um triciclo aí, ele vai querer um quadriciclo, ele vai querer um jipe para andar nesse barro, né? Vai pedir coisa maior. Eu falei, agora lascou, já fizemos um compromisso. Ele falou assim, um cavalo resolve a minha necessidade. Aí eu falei, um cavalo, irmão? Ele falou, sabe por quê? Porque na cheia a moto não anda, mas o cavalo anda com água até no pescoço. Eu tenho que levar ceia para um casal de idoso. Eles não conseguem vir aqui quando sobe a cheia. Mas aí eu coloco a ceia aqui no meu bolso, coloco na malinha, monto no cavalo, ando 6 horas para ir, 6 horas para voltar, faço um culto lá na fazenda dele, e o Senhor Deus opera milagre lá na casa dele. Sabe o que é isso? É o Senhor Deus cuidando da obra missionária, é o Senhor Deus te levantando nesta hora para ser um contribuinte da obra missionária, porque o fruto da vossa conta está sendo aumentado para a glória de Deus. Para finalizar, irmãos, capítulo 28 de Mateus. Verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E eis que eu estou convosco todos os dias.
Missões. Eu faço. Indo, contribuindo, orando, porque estou debaixo de uma promessa. Todo missionário não está sozinho. E Jesus está conosco. Todo missionário não está desamparado. Jesus está conosco. Nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Nessa quinta-feira fria de 20 graus em Cuiabá, um cuiabano poderia muito bem estar em casa tomando um chocolate, tomando um cappuccino, tomando um escaldado, mas você escolheu vir para a semana missiológica. Você escolheu vir para a semana missionária e Deus nos trouxe aqui para renovar a nossa chamada, para trazer uma palavra aos nossos corações e dizer que nós estamos debaixo de uma promessa. Ele está conosco, Ele está conosco. Eu não sei qual foi a forma que você adentrou aqui nesta noite, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com um coração ardente, eu quero trazer esta palavra para alegrar a tua alma, para alegrar a tua alma. Prega essa palavra para alegrar a tua alma. O Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus está conosco. Se é verdade o que estou falando, seja renovado nesta noite. Receba a alegria do céu nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Fazemos missões porque temos uma promessa. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Tem solução para a tua casa, tem solução para a tua família, tem solução para o teu comércio, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus está conosco. Jesus está conosco, Jesus está conosco, Jesus está conosco. Então seja renovado. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Seja renovado porque Jesus está conosco. Receba renovo da parte do céu para o teu ministério, porque o teu ministério não vem do homem, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, e Ele está conosco. Aleluia. Com autorização do nosso pastor, eu quero fazer 2 orações. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Samuel, porque estava aqui no esboço. Mas eu olhei para o relógio, estava no esboço. Eu preciso orar pela sua vida financeira. Como secretário financeiro, eu atendo às necessidades do campo. Eu ouço as necessidades do missionário. Essa semana eu ouvi necessidade de um missionário que usa o barco dele para fazer a obra missionária. O motor quebrou, ele bateu numa pedra. Ele anda cerca de 4 a 5 horas de barco, pelo menos 3 vezes por semana, para ir em 2 comunidades chamadas Boca das Conchas, Rio Piraim e Porto Brandão. Missionário de Cuiabá Mirim. Uma demanda. Eu ouvi outro missionário que usa o seu carro e anda mais de 190 quilômetros de estrada de chão. A suspensão do seu carro está estourada. Eu vi uma demanda missionária de irmãos que estão ali no assentamento Cristal. 14 irmãos que aceitaram a Jesus na comunidade Pirizal, dentro do Pantanal. Mas nesse frio não puderam ter o culto. Por quê? Porque não tem telhado lá na sua congregação. Eu ouvi uma demanda de um missionário que está ali no assentamento Arruda Pinto. A tesoura da igreja cedeu. Os missionários não estão tendo onde congregar porque o telhado pode cair. Várias demandas. Eu poderia fazer várias demandas. Eu nunca falei nenhum valor de uma demanda em toda oferta missionária que eu tiro. Sempre deixei claro no templo sede. O Espírito Santo de Deus é o dono da obra. Eu nunca fiz desafio, não critico quem faz, porque eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo de Deus, que chamou os missionários, que é dono da obra, coloca o valor no coração. Mas eu sempre chamo a igreja para o propósito missionário. Eu sempre convido a igreja a fazer propósito com uma obra missionária. E eu tenho uma preocupação. Todas as santas ceias, eu oro e falo para o Espírito Santo de Deus. Eu não posso subir ali e contar um testemunho repetido,
porque senão isso seria como se o Espírito Santo de Deus não tivesse honrado nenhum propósito em um mês. Graças a Deus. Todos os meses que eu subo para falar de oferta missionária no Templo Sede, já subi angustiado, já começou culto, e não tem nenhum testemunho, e eu falar para Deus: Senhor, o que eu vou falar? E antes do pastor Silas me chamar para trazer a palavra, alguém me chamar no púlpito e dizer assim, como foi agora, domingo, ou melhor, na última Santa Ceia. Angustiado, ninguém tinha me chamado, cooperador da igreja, o senhor advogado, doutor Edgar, falo o nome dele porque foi permitido, me chamou e disse: irmão Wesley, na última Santa Ceia, eu fiz um propósito com a obra missionária. Eu tenho uma causa na justiça, eu estou advogando por esta causa, a comissão é boa, e eu preciso, estou com uma necessidade, meu filho está indo embora do Brasil, eu preciso contribuir, ou melhor, eu preciso desse recurso. Eu fiz um propósito com a obra missionária, mas a causa é praticamente impossível. Só que enquanto o Senhor falava na última ceia, o Senhor disse que Deus é o Deus do impossível, e eu disse: estou com uma causa impossível, Deus é o Deus do impossível, essa causa é dele, ele vai julgar a minha causa. E ele escreveu no testemunho dizendo: eu, como advogado, nada pude fazer, mas Deus, que é o Deus do impossível, é o advogado fiel, me deu a causa. Está aqui a contribuição, R$1.800 para a obra missionária, parcelada em 6 vezes de parcela de 1.800. Não perguntei nem o valor da causa, dei glória a Deus, porque Deus é o dono da obra. Deus é o dono da obra. Um empresário me procurou no Templo Sede e disse: você está falando de obra missionária, de causa impossível? Eu tenho uma casa que está 7 anos, o inquilino não paga aluguel, não sai da casa. 7 anos ele não sai da causa. E toda vez que você conta testemunho, fala de venda, fala de cura, fala disso, pois eu quero ver se esse Deus aí entra na minha ação. Eu quero ver se Deus ama a missão como você ama. Eu falei: desafiou o Deus errado. Na quarta-feira, irmãos, ele me ligou. Falou: irmão Wesley, qual que é o Pix da Semadecre? Eu falei: o Pix da Semadecre é esse aqui. Por quê? Falou: o vizinho da casa minha que ligou e falou que não sabe o que aconteceu aqui com os vizinhos. O inquilino que eu entrei na justiça, está há 7 anos, não desocupava a casa, abandonou a casa. A casa está vazia. Só que o problema foi que eu desafiei Jesus. Foi. Eu falei que se esse inquilino saísse da casa esta semana, enquanto eu fosse dono dessa casa e ela tivesse no aluguel, o aluguel era para a obra missionária. Já que eu não recebi o aluguel do inquilino, fiz esse propósito. Estou querendo pagar o primeiro mês de aluguel para a obra missionária. Deus é o dono da obra, Deus é o dono da obra. Qual é a sua causa? Deus não faz barganha, Ele te abençoa, por isso você abençoa a obra missionária. Então eu quero orar pela sua vida financeira. Eu quero orar por propósito de vida financeira. Ah, mas Jesus cura. Mãe do pastor Carlos Ivan, filha dela, câncer de mama, ia ter que arrancar a segunda mama. Ela fez um propósito com a obra missionária. O Senhor também cura, irmãos. Essa semana ela me procurou e contou o testemunho. Fez um propósito com uma obra missionária. O valor do tratamento, ela falou, pastor, que ela ia doar para a obra missionária. Já doou a primeira parcela, porque foi fazer exame, o câncer desapareceu da mama. Sabe por quê? Porque Jesus cura. Então não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Jesus, que é o dono da obra, Ele está aqui. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor Deus é galador, Deus fiel? Sabe por que é que você ainda não foi tão abençoado? Porque você ainda não experimentou abençoar a obra missionária. Sabe por que é que as coisas não estão andando ainda? Porque você ainda não abençoou a obra missionária. Experimente abençoar a obra missionária para viver o sobrenatural do céu sobre a tua vida. Eu estou falando debaixo da autoridade de Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele continua abençoando, Ele continua curando, Ele continua salvando, e Ele está aqui nesta noite no Alphaville. Então levante a sua mão comigo. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua palavra, Senhor, nós estamos, e eu estou apresentando a tua igreja, eu estou me colocando diante de ti. Aqui está a tua igreja, jovens, adolescentes, irmãos, obreiro. Eu, Senhor, nós estamos fazendo um propósito como a obra missionária, e esta igreja será ainda mais alvo das ricas bênçãos do céu, porque o Senhor Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, o Senhor Deus é o Deus que cura, o Senhor Deus é o Deus do impossível, e nesta noite, a comporta do céu está sendo derramada sobre esta igreja, e em nome de Jesus, receba o teu milagre nesta noite, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, a segunda oração. Eu preciso orar por você que tem uma chamada missionária, que tem um desejo. Eu quero ser um missionário. Eu quero ser um missionário. Eu quero ser um missionário mais do que eu quero ser um advogado. Eu quero ser um missionário mais do que eu quero ser uma médica. Eu vou me formar em medicina, mas Deus vai me ser, eu vou ser uma médica missionária. Eu vou ser uma doutora, mas eu vou ser uma doutora missionária. Pode ter a sua profissão, mas você vai ter a sua profissão e vai ser um missionário. Aonde está você? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Você acabou de entregar a sua finança para Jesus, entrega a sua vida. Eu vou contar um segundo testemunho para vocês aqui. Testemunho meu. A minha esposa, dentro de casa, 2 anos, trancada com uma depressão. Psicólogo, tratamento de saúde. Nada resolvia. Nada. 2 anos indo para a igreja, sozinho, com a família, com os filhos, e orando para Deus restaurar a minha vida, restaurando a minha família. 2 anos, ano de 2020, pós-pandemia, orando a Deus. Numa manhã missionária, fui triste para a manhã missionária. Triste. Uma irmã pregando, a irmã pregou, já tinha falado de missão, ela me chamou no final. Fala da obra missionária. Ela me chamou, eu indo para o púlpito, falei, Senhor, que vergonha. Estou envergonhado. Estou num trabalho de irmã. Minha esposa está lá dentro de casa, não está aqui comigo. E eu vou falar de missão? Não, Senhor. Eu não vou falar. O Espírito Santo, Deus falou no meu coração, faça um propósito. Eu vou fazer um propósito com a obra missionária. Falei para a irmã, a senhora ora. Quando ela foi orar, eu fiquei no lugar que o evangelista Guilherme está. E eu orei ao Senhor Deus, eu falei, Senhor, não que eu não precise. Eu preciso de milagre financeiro. Não que eu não precise de uma porta aberta. Mas o que eu tenho para te dar agora é a minha casa. É a minha família. Eu estou me doando para a obra missionária. Mas eu preciso da minha esposa aqui. Eu abri as minhas mãos como se eu estivesse pegando na mão da minha esposa. Abri a minha outra mão como se eu estivesse pegando na mão dos meus filhos. E falei, Senhor, recebe o meu propósito. Eu me dou para a obra missionária. Me aceita como oferta. Eu mal acabei de orar. A irmã que estava orando foi no meu ouvido e disse, recebi o teu propósito. Estou entrando dentro do seu lar. Estou mudando a situação. Era um domingo de manhã, quando eu cheguei em casa, minha esposa, que tinha 2 anos que não ia na igreja, quando eu comecei a me arrumar para ir para o culto, ela disse, eu vou para o culto. Eu olhei e falei, como é que é? Eu vou para o culto. As crianças já tomaram banho, eu estou pronto, estou indo para o culto, a minha esposa está ali. Tesoureira da Usadecre, uma das dirigentes do departamento de evento, do círculo de oração do Templo Sede. Tem dia que eu não quero ir, ela fala, vamos para o culto. Cheguei em casa hoje, ela já estava pronta, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus é o maior interessado em que você se disponibilize para a obra missionária nesta noite. O Espírito Santo de Deus está mais interessado em você do que você imagina. É por isso que Ele marcou esta semana, porque Ele quer reacender a chama missionária no seu coração e dizer, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. Esta semana, esta quinta, este dia vai ficar marcado, não é porque o irmão Wesley pregou, é porque o Espírito Santo de Deus está reacendendo a chama missionária no teu coração. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus 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 da glória, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor apartou a Barnabé e a Saulo, assim como o Senhor separou obreiros para a tua obra, assim como o Senhor levantou homens e mulheres para a tua obra, aqui no setor Alphaville, no dia 3 de julho de 2025,
5 a 21h15. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, confirma, 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 separa, renova, anima, em nome de Jesus.